Olá pessoal, vamos dar continuidade em nossas aulas e hoje é a penúltima aula da apostila que trata dos recursos energéticos do Brasil, tanto da exploração dele quanto os impactos da sua exploração e também os usos, tanto no Brasil como no mundo como um todo. Uma vantagem que o Brasil tem, que grande parte do mundo não tem, é a utilização de energias de caráter renovável. O Brasil utiliza muito hidroelétricas, biomassa, ele utiliza muita reserva que é renovável. Então, isso torna o Brasil estrategicamente, como eu posso dizer, torna o Brasil um país estratégico em relação à sua matriz energética, porque nós sabemos que os recursos não renováveis, como o petróleo, o gás natural, eles vão eventualmente acabar. Já os recursos renováveis, como a energia solar, a água, não vai, né? Então, o Brasil ele pode se tornar uma potência aí em questão de matriz energética e pode até mesmo financiar outros países de forma com essa sua matriz renovável. Aqui está dizendo, o Brasil responde a 45% de sua matriz energética em fontes renováveis. A autossuficiência energética e dependência de países ou empresas fornecedoras vai garantir para o Brasil essa autossuficiência. O que isso quer dizer? O Brasil ele não vai ficar à mercê de grandes grupos fornecedores ou de outras empresas, de outros países com relação à sua matriz energética. Vamos supor, tem uma crise do petróleo, o preço do petróleo aumenta. Vamos supor que o Brasil só compra da Venezuela. Em tempos de crise, o preço do petróleo ele vai subir demais. Ou, durante certos governos, o próprio governo da Venezuela, por exemplo, ele pode querer aumentar os preços para o Brasil. Então o Brasil fica refém, fica na mão desses países fornecedores. Com a sua matriz renovável, o Brasil não tem tanta essa dependência. Ao contrário, né, ele pode acabar fornecendo energia para os outros países. Das fontes não renováveis, o Brasil possui aí o petróleo, na casa de 38% de uso. A biomassa também, com 29%. O gás natural, com 9%. O carvão também, com 6%. Na parte de combustíveis não renováveis, o Brasil apresenta combustíveis fósseis em relação ao petróleo, né? As maiores reservas atuais que se tem de petróleo no Brasil não são na área continental em terra, né? São nas áreas marítimas, principalmente ali na plataforma continental, na Bacia dos Campos, o litoral fluminense. Se você conhece muito bem essa área, você sabe que se trata do pré-sal, né? A história do petróleo do Brasil ela começou lá em 1939, em Lobato, na Bahia, quando foi descoberto o petróleo, né? E em 1953, com a campanha do Getúlio Vargas, se deu aí início à campanha O Petróleo é Nosso. A partir desse momento, principalmente a partir de 1939, todo o petróleo foi assinado a lei que todo o petróleo que fosse encontrado em território brasileiro, ele seria de propriedade da União. Então, se você achar petróleo no quintal da sua casa, ele não é seu, ele vai pertencer ao Estado. Em 1997, até 1997, a gente teve um monopólio do petróleo por conta da Petrobras, né? Só a Petrobras podia explorar, podia refinar o petróleo que aqui era encontrado. Mas a partir de 1997, né, com a onda do neoliberalismo, esse capital monopólio da Petrobras ela foi desfeito. E até hoje a Petrobras se encontra como uma empresa de economia mista, né? Alguns outros países e algumas outras empresas elas podem tomar parte do capital da Petrobras, né, na exploração do petróleo. E em 2007, com o descobrimento do pré-sal, o novo marco regulatório ele foi necessário, né? Até porque a descoberta do pré-sal elevou o Brasil aí nas reservas mundiais de petróleo, né? Subiu um pouquinho a nossa posição. E isso gerou uma nova partilha dos royalties. O que é isso? É a distribuição dos lucros do petróleo para os estados a que ele foi explorado. Por exemplo, o Rio de Janeiro ganha uma certa porcentagem de todo o lucro que é feito com o petróleo ganha em sua região. Né? E com a descoberta do pré-sal e esse novo marco regulatório, os estados eles estão recebendo uma quantia mais equilibrada, com base no petróleo que é achado em seus respectivos territórios. O gás natural, o Brasil ele não é autossuficiente, apesar de ser monopólio da Petrobras, né, o Brasil ele tem uma dependência externa com relação à Bolívia.
por meio dos gasodutos, que se estendem de Bolívia até São Paulo e até o sul, por exemplo, e daí, a partir daí eles distribuem para o Brasil inteiro. E você vê, né, por isso que o gás natural ele é tão caro. O Brasil ele importa, já vem com impostos, não é um recurso muito numeroso, digamos assim, né? E isso torna o Brasil refém desses fornecedores. Foi o que eu falei no começo do vídeo. E é um dos males dos combustíveis das matrizes energéticas não renováveis. O Brasil, ele tem carvão sim, principalmente ali na região sul, ele tem muito carvão. Mas o problema do carvão do Brasil é que ele não é de qualidade. A gente mede os níveis de qualidade do carvão para uso, né? Por isso o Brasil ele é importador, não devido à carência, mas pela falta de tecnologia nas usinas siderúrgicas que têm um grande poder calorífero e produzem pouco resíduo. Assim, esse carvão que é encontrado no Brasil, aqui, ele é de baixa qualidade. Os depósitos eles são pequenos, ele tem um elevado teor de cinza e enxofre e também um baixo nível de tecnologia empregado na extração. De forma simplificada, nós podemos dizer que o carvão do Brasil ele contém muitas impurezas, que soltam muitos resíduos tóxicos, e a queima dele acaba gastando mais do que num carvão potencialmente mais proveitoso, né? Como eu falei, as maiores reservas estão na região sul e também a desvalorização do carvão nacional, né? Não tem, isso acaba nem sendo culpa, em parte culpa do nosso Brasil, né? Porque não existe uma tecnologia suficiente para extrair todo esse carvão necessário. E também porque as usinas utilizadas no Brasil, elas não têm, junto com essa outra tecnologia, né, elas não têm capacidade de processar esse carvão de baixa qualidade. Por isso o Brasil ele se torna independente desse carvão do mundo. Outro combustível fóssil que tem muito no Brasil é o xisto. É uma rocha sedimentar que, quando processado, resulta na obtenção de óleo e gás, né? O aproveitamento dele é pouco expressivo, né? Até porque não tem tecnologia no Brasil suficiente para extrair todo esse xisto, né? E por isso ele não é tão aproveitado. Agora, partindo para as fontes renováveis, nós temos a energia hidrelétrica, né? Que é a maior fonte renovável de utilização na matriz energética do Brasil, né? E, como eu falei, né, a maior fonte energética do Brasil e o maior potencial que ainda não foi aproveitado está na Amazônia. Grande parte da nossa matriz energética renovável vem das hidrelétricas, mas só um terço foi utilizado. 2/3 de todas as bacias do país que têm potencial de ser usinas hidrelétricas ainda não foram aproveitadas, né? O maior potencial instalado é na bacia do Rio Paraná, apesar do maior potencial não aproveitado estar na Amazônia. Por que isso? Porque você sabe muito bem que a região do Rio Paraná é a região do Sudeste, né? Abriga as cidades mais importantes e mais ricas do país. E é por isso que é uma das regiões com maior potencial instalado, né? Alguns exemplos de usinas hidrelétricas é a Itaipu Nacional, né? A maior usina brasileira, né? Mas não inteiramente brasileira, ela pertence a outros países também. A Tucuruí, que essa sim é a maior usina inteiramente brasileira, a de Ilha Solteira, de Xingó e também de Paulo Afonso IV, aqui no Nordeste. Um problema da usina hidrelétrica é que essas grandes usinas elas acabam criando lagos artificiais enormes, que acabam gerando emissão de metano, né? E isso dá problemas para a nossa atmosfera, fora os problemas sociais da corrupção, né? Você precisa deslocar povos que antes moravam em tal localização, porque o lago artificial ele vai crescer e vai inundar aquelas famílias. E a corrupção, é óbvio, né? Toda grande construção ela vai ter um certo desvio aí, e quando no mínimo possível ainda tem esse desvio. A energia nuclear no Brasil ela é responsável por menos de 1% de toda a energia que é produzida no país. Ela teve início em 1969, né, com acordos com a Alemanha, com os Estados Unidos, também para a construção da usina de Angra 1 e de Angra 2. Foi planejado a construção da usina de Angra 3, né, mas até hoje ela ainda não terminou. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, né? E o país domina todos os níveis de enriquecimento desse mineral, para fins pacíficos, obviamente.
A usina nuclear, a energia nuclear, ela ainda tem alguns impasses, né, que precisam ser resolvidos. Ela é perigosa, você não sabe como descartar direito o lixo nuclear que sobra, portanto, é algo complicado de se realizar, né? Por isso que o Brasil não investe tanto nesse tipo de energia. E aqui você pode observar, né, as maiores reservas brasileiras de urânio estão aqui, ó, por exemplo, no Ceará, em Itatiaia, Espinheiras, Rio Cristalina aqui. Outra forma de matriz renovável que o Brasil conseguiu aproveitar é o etanol, né, que foi iniciado durante o choque de petróleo de 1973. Com o petróleo caro, o Brasil estava tendo dificuldades em importar, né, até porque a economia estava falindo. Então o etanol ele foi visto aí como uma alternativa para os combustíveis do país e não depender tanto do petróleo. Né? Para isso, o preço foi reduzido, né? E também os motores eles foram adaptados, os motores dos veículos. Se você conhece bem os veículos de motores flex, ele tem essa capacidade de utilizar tanto o álcool como a gasolina. O Brasil é o segundo maior produtor e maior exportador de etanol advindo da cana-de-açúcar, fica atrás aí somente dos Estados Unidos. E eles conseguiram a tecnologia para fazer o etanol do milho. As vantagens do etanol é que ele tem uma menor emissão de poluentes, né? E também você dá múltiplos destinos à cana-de-açúcar. Você tira a cana-de-açúcar para fazer etanol, mas o bagaço dela pode ser utilizado para outra coisa e assim vai. A desvantagem é que com a necessidade do etanol, acaba aumentando a necessidade das plantações de cana-de-açúcar. Você sabe muito bem que no Brasil o sistema de cana-de-açúcar funciona à base do plantation. E o que isso significa? Vários trabalhadores trabalhando muitas vezes de forma escravizada, né? Praticamente escravo. Os boias frias, como a gente comentou na outra aula, uma tropa de trabalhadores recebendo pouco, trabalhando muito. A elevação da concentração fundiária, até porque se aumenta a utilização do etanol, aumenta a necessidade das plantações de cana-de-açúcar, e os grandes produtores eles não vão perder essa oportunidade, e assim vão conquistar cada vez mais terras ao redor para plantar para essa cana-de-açúcar. Outra desvantagem que vão ser consideradas pelos especialistas é a redução das áreas destinadas a lavouras alimentares. Você vai esgotar todo o solo, né, com cana-de-açúcar, vai chegar um momento que você não vai conseguir produzir nada, especialmente as lavouras alimentares. A biomassa é o uso de matéria orgânica para produzir energia. Ela pode ser qualquer tipo de matéria orgânica. O bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, né? A madeira para produzir o carvão vegetal. E ela se constitui em 29% da matriz energética. O Brasil ele tem condições geográficas e climáticas favoráveis para a utilização da biomassa, né? Fora as boas características que carrega do solo. A energia solar é uma energia renovável boa e que o Brasil aproveita muito pouco, né? Menos de 1% aí da matriz energética é feita pela energia solar. A primeira usina solar em escala comercial surgiu aqui mesmo no Ceará, né? Na cidade de Itauá. Ela praticamente tem muitas vantagens, né? Renovável, ela não é poluente, só que como desvantagens ela conta aí com baixo rendimento e também o alto custo dos painéis solares. Né? A energia eólica também é outra energia renovável comparada à energia solar, né? O Brasil só que essa por sua vez, ela é muito mais utilizada do que a energia solar no Brasil, né? E você pode observar toda essa área aqui mais vermelha escura, ela tem um percentual de uso de energia eólica bem mais forte. Né? O Brasil está entre os 10 maiores produtores mundiais de energia eólica. E praticamente só tem vantagens o Brasil, porque os ventos são fortes, eles são unidirecionais, né, com baixa turbulência, né? E também sopram mais entre junho e dezembro, né, que é o mesmo período onde as barragens das hidrelétricas estão com baixo volume de água. Né? Então elas conseguem suprir um pouco aí o que as hidrelétricas não vão conseguir saciar. E é basicamente isso.